Programa Debates e Opiniões, todo sábado das 8 às 10. Produção e apresentação, Itamar Santos, é na Santa Isabel FM. É isso aí, o dia, um reguezinho para abrir o nosso programa nesse sábado 10 de janeiro de 2005. Estamos aí no ano novo, né, esperando que a vida das pessoas melhorem cada vez mais e sempre com a ideia e com o propósito de trazer no Debates e Opiniões algumas informações que geralmente não são passadas na grande mídia. Essa é a nossa ideia. Tá? A gente está pensando em trazer ao debate uma forma diferente, uma forma que não é a mesma aí que circula nas grandes mídias. E um jeito diferente disso, né? O ano de 2015 ele inicia movimentadíssimo. Assumiu o governo do estado, o governador José Ivo Sartori, assumiu ou reassumiu, né, conduzida pela segunda vez a presidenta Dilma, mudança no secretariado estadual, mudança no secretariado do Ministério Federal. Mas a notícia que eu tenho aqui para nós, de primeira, vem lá do norte, vem lá de Roraima. E ela diz o seguinte: a governadora de Roraima nomeia cargos a 19 parentes que custarão R$388 mil por mês. Essa aí é a governadora de Roraima, Sueli Campos. Ela é do PP, Partido Progressista. Nomeou 19 parentes para secretarias do Estado, dentre eles suas próprias filhas e a irmã, com salários que somados custarão R$388 mil por mês aos cofres públicos. O Ministério Público de Roraima pediu que os parentes indicados pela governadora sejam exonerados. Segundo a edição de 1º de janeiro de 2015 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Roraima, Sueli nomeou as filhas Daniele Araújo e Emília Santos para a Casa Civil e para a CETRABES, Secretaria Estadual de Trabalho e Bem-Estar Social, respectivamente, uma para cada secretaria. Para a pasta da sede, Secretaria Estadual de Educação, a irmã Selma Mulinari será titular, e para o cargo de secretária adjunto da SEAPA, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o irmão João Paulo de Souza e Silva foi o indicado. As nomeações de parentes não param por aí.
5 sobrinhos do marido da governadora, Neudo Campos, foram nomeados para cargos no governo. E aí vai a listagem aí da parentada da governadora do PP, lá de Roraima, do estado de Roraima. Olha só, o ano muda, mas as notícias só troca os atores, né? O enredo é o mesmo, Tocaio. Tu viu só? É uma loucura. Isso está errado, né? Nepotismo está errado, muito errado, mas ainda é legal, não é ilegal. É imoral, mas não é ilegal. Aí as pessoas ficam com esta, vamos dizer assim, permissividade. Vamos com mais uma música. Vou trazer uma aí do Alceu Valença, para falar lá do norte, só o Alceu Valença. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba esquisito, batendo dentro do peito. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração, coração, coração bala, coração sangrão. A gente se unir dizendo já não há mais coração. É bola de balão. A gente se unir dizendo já não há mais coração. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Tá muito esquisito, batendo dentro do peito. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração, coração. Coração balão, coração sangrão. A gente se unir dizendo já não há mais coração. Coração, 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 coração balão, coração sangrão. A gente se unir dizendo já não há mais coração. É fogo, bola, balão, São João. A gente se unir dizendo já não há mais coração. Eu sigo, bola, 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 bola de balão. A gente se unir dizendo já não há mais coração. Eu sigo, bola, 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 bola de balão. A gente se unir dizendo já não há mais coração. Coração, coração, bola, balão, São João. A gente se unir dizendo já não há mais coração. Oito horas 29 minutos aqui nos altos da Estância Grande, na nossa rádio Santa Isabel. Programa Debates e Opiniões.
Apresentação: Itamar Santos, esse que vos fala, e no chimarrão e na técnica, o meu tocaio, Itamar Silveira. Mais uma notícia aqui. Afinal, regular a imprensa é infâmia democrática? Essa é a grande questão. Está no debate, está na pauta do Brasil, a regulamentação da imprensa, né? Mais liberdade aí para as rádios comunitárias, né? O direito das rádios comunitárias de falar livremente em todos os cantos do país, sem esta aberração que é a Anatel hoje, nos dias de hoje. Mas há movimentos sociais que só percebidos algum tempo depois, a grande empresa fez de tudo para estigmatizar a Lei 5.250 de 1967, a Lei de Imprensa, como antidemocrática. A cada decisão judicial regular e sem ilegalidade, mas que condenava a imprensa em qualquer coisa. Era sempre a mesma alegação. A lei de imprensa era ditatorial, uma infâmia, e tinha que sumir. O lobby foi poderoso e em 2009 a lei foi revogada. Em 1986, o jornalista Fernando Gabeira foi processado aí contra o Jornal do Brasil e foi defendido, né? Foi candidato a governador do estado, perdia por votos, né, por defender a liberação da maconha. O processo judicial durou aí 11 dias e o JB teve que dar 2 manchetes retratatórias elaboradas pelo genial John Nextline. A reação uníssona da imprensa foi falar mal da Lei 5.250. Qualquer condenação judicial se torna imediatamente censurado. Historicamente, o tiro saiu pela culatra. Em desfavor da imprensa, sem a lei específica, os juízes tiveram mais poder residual pelos códigos e leis existentes, no que em direito se chama discricionalidade. Se a lei de imprensa estimulava algum limite ao jornalismo, também impedia eventual árbitro de juízes e tribunais conservadores. O jornal O Estado de São Paulo, no recente caso do filho de José Sarney, impedido de noticiar, talvez tinha sentido saudade da lei de imprensa, da antiga lei de imprensa. A lógica que permeia a grande imprensa é ela se ver como um ser sagrado, acima do direito e da lei. Para ela, não existiriam crimes de calúnia, injúria e difamação previstos no Código Penal e que valem para todos. Também não pode existir a responsabilidade civil. Qualquer uma dessas 4 responsabilizações jurídicas que afeta a qualquer ser humano capaz vivo ou empresa se torna imediatamente infame e recebe o carimbo de censura se incidir sobre a imprensa. Então, uma lei de 1967 foi revogada em 2009 e desde então nunca mais se teve uma lei que regule, né, a imprensa brasileira como um todo. E como diz a matéria, os juízes julgam alguns casos que tenham bons advogados, conforme as leis, conforme o Código Civil brasileiro, né? Então, esses são alguns exemplos aí que nós temos que ter leis no país, né? A sociedade se
arregimenta, se organiza por leis. Então isso é fundamental. Como dizem que José Dirceu foi amaldiçoado porque sua meta de governo era a regulação da imprensa, o tema volta à tona. Mas será que o assunto é mesmo tão pecaminoso assim? Será que jornalistas somos seres que devemos estar acima da lei? Obviamente que não. É importante ver todos os outros sistemas. Alemanha, Rússia, Itália, França e outros, inclusive os Estados Unidos, prevêem regulação e limites da imprensa, para desespero de quem acha que tudo é livre. A Constituição alemã, no seu artigo 5.2, diz sobre a liberdade de opinião e de imprensa, 2 pontos, abre aspas, esses direitos encontram seus limites nas disposições de leis gerais, nos regulamentos legais sobre a proteção da juventude e no direito ao respeito da honra pessoal. Já o artigo 21, parágrafo 3º da Constituição italiana, diz o seguinte: apenas se pode proceder ao embargo por um ato motivado pela autoridade judiciária em caso de delito que a lei de imprensa prevê expressamente ou em caso de violação das regras que esta mesma lei prescreve para definição dos responsáveis. Já a Constituição russa diz no seu artigo 29, e a Constituição russa é de 1993, que trata da liberdade de pensamento e da palavra, ao lado da proibição da censura, impõe, abre aspas, a propaganda ou agitação incitando ao ódio e à hostilidade social, racial, nacional ou religiosa é proibida. Na França, a Constituição ratifica a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no seu inciso 10º, que consta: ninguém pode ser assediado por causa de suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. E no inciso 11 está: a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos direitos mais preciosos ao homem, quer cidadão, pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, no entanto, pelo abuso dessa liberdade nos casos determinados em lei. Vou repetir a Constituição francesa, que ratifica a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789, presta atenção, é de 1789, no seu inciso 10 consta: ninguém pode ser assediado por causa de suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida em lei. E no inciso 11 está: a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Qualquer cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, no entanto, pelo abuso dessa liberdade nos casos determinados em leis. Estas são alguns exemplos de como são regulamentadas a imprensa nesses países. Por que no Brasil não pode ter uma regulamentação? Essa é a grande pergunta que o Debates de Opiniões deixa no ar aí para os nossos ouvintes pensarem. E sobre essa questão aí da França, logo a gente vai estar falando e vai trazer de novo aí a lei francesa
a baila para a gente poder estar fazendo algumas considerações. São 8 horas e 39 minutos, nós vamos com mais música. Vamos escolher uma das gaudérias agora, das gaúchas. Quando chega domingo eu ensino meu pinto que toteando sai por umas velhas barrancas e histórias feitas do Rio Uruguai. Eu sou fronteiriço, deleve, carniço, o perigo me atrai. Sou rio uruguaiano, de mãe castelhana, igual a meu pai. Se a terra não é linha, se a vida é mesquinha, que se há de fazer? Mas um sonho nascer do rio se fez bem e nele vou descer. Vai contra quem me espera, morena e sincera, que é meu bem querer. Aceito o chimarrão. Quando a gente escuta uma música e o povo a ouve, né, a gente fica aqui nos estúdios assim, ó, o Itamar naquele canto ali, mexendo, olha o homem, e tomando um chimarrão, fazendo um chimarrãozinho pra gente. Esse aqui é o nosso estúdio da Rádio Santa Isabel FM. Tristeza e alegria são meu dia a dia, já me acostumei. Todo campo e no rio passa sol, passa frio, lá onde estarei. Barranca e fronteira, canha brasileira, assim me criei. Com carinho nos braços, galopam meus braços e me torno rei. Tenho verde nos campos, nos seus olhos. Feitiço uma leva que é puro veneno. Uma noite serena, adormece morena em seus cabelos. Seu corpo bronzeado e o laço tirado da medina. Agora meu dia a dia só tem alegria, tristeza deixei. Encontrei na verdade a outra metade que tanto busquei. Barranca e fronteira, canha brasileira, feliz estarei. Com carinho nos braços, das prendas, abraços e me sinto rei. Essa foi nossa música gaudéria. São 8 horas e 42 minutos aqui nos estúdios da nossa rádio Santa Isabel FM, programa Debates e Opiniões. Vamos em mais uma notícia que a gente tem aqui sobre a Operação Lava Jato. Operação Lava Jato traz mais algumas informações aí, né? Operação Lava Jato é aqui a última, né? Ela já teve, parece novela mexicana ou novela da Rede Globo, muito melosa, então está na 7ª etapa a Operação Lava Jato e já levou uns bacanas aí para cadeia. Mas não se surpreenda aí com a Operação Lava Jato, tá? Tem outros casos de corrupção no país que são tão impressionantes quanto a Operação Lava Jato. Por exemplo, o Banestado, né? Investigações localizaram cerca de 30 bilhões de dólares em 137 contas do Banestados, operadas por doleiros em um esquema de evasão fiscal na gestão de Gustavo Franco, à frente do Banco Central. Isso aconteceu entre 1996 e 1999. O dinheiro saiu do país por meio de offshores, empresas montadas em paraísos fiscais, nas chamadas contas CC5, com depósitos valores inferiores a
R$ 10.000 sem identificar o depositante. Só para entender, para burlar o fisco, os depósitos eram inferiores a R$ 10.000. Aí não precisaria identificar o depositante. O Celso Pitta, ex-prefeito de São Paulo, foi um dos indiciados. Teve uma CPI que foi encerrada sem que fosse votado o relatório final do então deputado José Mentor, que sugeriu o indiciamento de 91 pessoas. O doleiro Alberto Youssef pegou 2 anos de prisão por corrupção ativa. Na ocasião, ele fez sua primeira delação premiada para a redução da pena. O Youssef já é carta marcada na delação premiada, né? Desde 99, o homem já vem aí se beneficiando. E a justiça brasileira, eu acho engraçado, né, que para os bacana, para gente rica, quando eu falo gente rica, é gente muito rica. Se tem alguém que está me escutando e acha que é rico, não, você não é rico. Tem gente muito mais rica do que você, né? Então essa aqui foi de 1999. O pessoal deve se lembrar do Celso Pitta, né, tia? Então, o pessoal deve se lembrar do então presidente do Banco Central, como é que é o nome do senhor aqui? O seu Gustavo Franco. Então, o Banco Central, que é o banco que é responsável por zelar aí pelo dinheiro brasileiro, né? Controlar a entrada e saída de capital do país, esse camarada permitia, né, que os seus amigos, né, depositassem em contas do exterior 10 mil. Quantos depósitos, né? Porque tinha 137 contas do Banestados operadas por doleiros em um esquema de evasão fiscal. Essas 137 contas renderam 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Vamos ver aqui mais uma aqui. Se a gente consegue ver mais uma aqui. Vamos ver mais uma aqui. Tem mais uma, o tal do dossiê Caimã. É um documento falso que citava a existência de uma empresa em paraíso fiscal em nome de integrantes do PSDB para envio ilegal de dinheiro. Isso também aconteceu em 1998. O dossiê ligava o então presidente Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e os ministros José Serra e Sérgio Mota à empresa Jetati, CHG, ou melhor, CHJAIT. Esta era o nome da empresa. Com uma conta de 368 milhões de dólares num paraíso fiscal do Caribe. Cópias do dossiê teriam sido vendidos a políticos da oposição durante as eleições, como Paulo Maluf e Fernando Collor de Mello. O pastor Caio Fábio, apontado como responsável pelo falso dossiê, pegou 4 anos de prisão por calúnia. E os caras